Cidade de imigrante, lembra daquele médico vagabundo que matou a própria esposa enfermeira Patrícia com o uso de medicamentos exclusivos de hospitais? Esse crime aconteceu em Canoas, aqui na região metropolitana. Pois tem novidade nessa história, hein? O assassino André Batista foi indiciado novamente pela Polícia Civil, desta vez por maus tratos contra o próprio filho pequeno do casal. A repórter Gabriela Dias está ao vivo com o delegado Maurício Barizon e traz agora mais detalhes. Boa tarde, Gabi Dias. Oi, Mota, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no programa. Caso esse que a gente acompanhou bastante, noticiou bastante aqui no Boa Tarde Rio Grande. A morte da Patrícia, então, a companheira, do André, aconteceu no dia 22 de outubro do ano passado, aqui em Canoas, na região metropolitana, e na época ficou comprovado que o André, então, colocou um remédio em um pote de sorvete, deu para a esposa comer e depois, de que ela já estava dormindo, acabou injetando outra substância pelos pés dela e também na mão esquerda. O André é réu e vai responder pelos crimes de feminicídio e também fraude processual. Só que depois desse caso, a polícia acabou recebendo outras denúncias anônimas falando sobre a relação dele com o filho pequeno, que hoje tem apenas 2 anos. A gente conversa agora ao vivo com o delegado Maurício Barizon, que responde então por esse caso. A gente vai tentar compreender um pouco, delegado, quais as denúncias que chegaram até vocês. Boa tarde. Olá, boa tarde. A partir de um mês depois da morte da Patrícia, nós começamos a receber algumas denúncias, algumas informações de que este médico, ele abusaria sexualmente do filho, Começamos a iniciar a investigação nesse sentido, para tentar descobrir se haveria esses abusos sexuais. Ouvimos alguns relatos de algumas testemunhas que afirmavam que essa suspeita seria porque ele daria banhos, ele se trancaria no banheiro com a criança e ficaria lá dando banho com o chuveiro ligado durante 2 até 3 horas, Isso levantou essa suspeita. Então encaminhamos o menino para todas as perícias possíveis, todos os exames, e afastamos, felizmente, essa possibilidade do crime de abuso sexual. Nós conseguimos atestar que o menino não foi abusado sexualmente. Entretanto, no curso das investigações, aqui a DPCA de Canoas conseguiu obter um vídeo produzido na escola que o Bernardo estudava, à época, cerca de um mês antes do feminicídio, quando o pai teria levado ele à escolinha e quando teria entregado o filho para a equipe de professoras, elas se apavoraram, porque o menino estava completamente drogado, sedado, não conseguia caminhar. Esse é o vídeo que vocês acompanham agora ao vivo, está rodando na tela, delegado. Pode prosseguir. Sim, não conseguia falar, um aspecto sonolento durante o dia todo, e elas avisaram a mãe, e a mãe não conseguia confrontar o marido. Ela tinha muito medo dele, ela diz isso, em conversas arrecadadas, interceptadas aqui pela delegacia, com as amigas íntimas e confidentes. Então ela sabia, nós temos áudios dela falando, que ela sabia que o marido, que o médico, ministrava essa medicação, o clonazepam, o nome comercial para todo mundo saber é o Rivotril, para o menino desde os 7 meses de idade. Vocês imaginem um bebê de 7 meses de idade com altas doses de Rivotril. A gente, inclusive, tem um áudio. Vamos rodar, delegado, continuar conversando. Vamos rodar ao vivo agora no Boa Tarde Rio Grande esse primeiro áudio da Patrícia, então. E como eu te falei, não duvido do amor dele pelo porque dá pra ver, sabe? Mas ele é louco. Louco sem vergonha, né? Louco sem vergonha. Oi? Acordou, graças a Deus. Não, chegou. Ele age de sair da minha vida. Se quiser pagar a pensão, que pague. Se não quiser, eu vou botar na justiça pra ele não ter direito a pegar o Bernardo, entendeu? Por mais que seja obrigação dele, pra pegar o Bernardo, entendeu? Por mais que seja obrigação dele. Bom, delegado, quais outras informações vocês acabaram conseguindo arrecadar, além desses áudios? Então, esses áudios comprovam que ela sabia, mas não conseguia confrontar o marido. E ela diz, porque temia a reação dele.
Então, o que a gente percebeu nas nossas investigações, desde os 7 meses até a idade atual do menino, 2 anos de idade, cerca de 1 ano e meio era ministrado para ele, possivelmente ministrado, o Rivotril clonazepam, né? Nós não conseguimos, nesse momento, comprovar alguma lesão no menino, alguma lesão neurológica, porque ele é muito pequeno, o seu sistema neurológico ainda não está completamente desenvolvido. Em razão disso, não nos foi possível indiciar esse médico pelo crime de lesão corporal, mas indiciamos ele pelo crime de maus tratos, porque é um crime de risco, ele estava expondo em risco a vida do próprio filho, e, claro, agora ele vai ter que, o menino, fazer um acompanhamento neurológico até a fase adulta para ver se não tem algumas sequelas em razão da ingestão desse medicamento. Bom, além do feminicídio, então, e da fraude processual que o André já respondia, agora ele também vai responder pelos maus tratos do filho. Mota. Bom, é importante reforçar que esse vídeo é exclusivo aqui da Band RS, o vídeo que mostra o pequeno, eu tenho o nome dele, mas eu tenho que preservá-lo, né? Até porque é lei, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa criança, esse menino que hoje tem 2 aninhos, ele é a maior vítima dessa história, além da mãe, né? Além da mamãe, que ele perdeu, a Patrícia, que era tudo para ele e ele tudo para ela. Então, assim, ele está com a família dela. Eu espero que a família continue com ela. Sabe por que eu digo eu espero? Porque esse vagabundo, esse canalha, esse maldito, esse desgraçado, desculpe a expressão que eu vou utilizar agora, esse desgraçado, esse verme chamado André Batista, está tentando na justiça a guarda da criança, a guarda do filho, mesmo tendo feito tudo com a companheira dele, mesmo tendo feito com o próprio filho, dopando um bebê de 7 meses de vida. Esse canalha, essa sujeira, um verme, né? Porque não é um ser humano. Isso daí não é um pai. Está longe de ser um pai. A criança está lá, ó, não consegue ficar em pé quase, ó. Esse vídeo é exclusivo, a mesma coisa aconteceu. Os áudios também são exclusivos aqui do Boa Tarde Rio Grande, da Band RS. Que, pelo amor de Deus, o que essa criatura quer? Você sabe que ele chegou a avisar, através do advogado dele, né? Porque todo mundo tem direito à defesa, não é mesmo? Mas ele chegou a avisar a família da Patrícia que ele está lutando na justiça para que a criança o visite na Pecan, em Canoas. Para que o pequeno vá visitar esse monstro, esse verme que tirou a vida da mãe dele. Chamar de louco, eu tenho até medo de chamar o André de louco, porque é capaz que o advogado entre aí com um pedido aí para fazer uma equipe de psicólogos e psiquiatras e aí torná-lo inimputável, torná-lo louco, e, né, de certa forma louco de verdade. Ele não é louco não, não é louco não, ele é um monstro, um verme, um maldito. Dar Rivotril, clonazepam, que é o nome, né, é o nome da substância do Rivotril. Rivotril é o nome comercial. Dá clonazepam, dá Rivotril para um bebê de 7 meses. Vagabundo, sem vergonha, ordinário. Pelo amor de Deus, o que é isso? O que é isso, gente? Você imagina a polícia quando descobriu isso? O delegado Barizon, quando descobriu isso, essa informação toda. Parabéns para o delegado Barizon. Tem que indiciar esse maldito aí, ó, que já foi indiciado pela morte da Patrícia. Tem que indiciá-lo sim por maus tratos contra o pequeno, contra o bebê de 2 meses, esse canalha aí que a gente está mostrando agora. Safado, sem vergonha, pilantra. Olha o dia da prisão aí, ó. Foi o dia que ele foi preso lá no condomínio em Canoas. Ele que desviou. Gente, né? Primeiro, a Gabi mostrou, na verdade, a Gabi contou direitinho. A Gabi contou direitinho. Ele misturou o primeiro medicamento, o primeiro sedativo no pote de sorvete. Quando ela já estava, né, glogue, já estava inconsciente, ele aplicou usando, né, foi agulha, aplicou outros 2 medicamentos de uso hospitalar, provocando assim a parada cardiorrespiratória na companheira. Um verme. Pois não, Gabi Dias? Mota, a gente tem agora o segundo áudio, né, desses 3 áudios que a gente tem, falando um pouco, a Patrícia falando do jeito com que o André justamente tratava o filho deles. Vamos acompanhar.
porque o que mais me incomoda é não poder provar, entendeu? E eu sei que mexer com a raiva dele, eu já mexi com a raiva dele, entendeu? Mas eu não tenho medo dele. Não tenho medo mesmo. Porque o máximo que ele vai fazer é pegar e levar na mãe dele, tipo assim, porque eu não vou mais deixar ele com enquanto eu puder não deixar, eu não vou deixar, entendeu? Isso aí tu pode ter certeza disso. Justamente né, que gostaria de conseguir comprovar isso, e foi isso depois da morte dela, mas que a polícia conseguiu fazer. Bom, nós temos mais um trecho, é isso, Sérgio?